Que Deus esteja nos abençoando ricamente a cada dia das nossas vidas. Que prazer, que alegria estar falando com cada um de vocês nesta noite. E espero e peço a Deus que o Senhor Jesus Cristo, através do seu Santo Espírito, fale aos nossos corações. Quero trazer uma palavra nesta noite. Eu orei ao Senhor para que o Senhor me direcionasse. E veio claramente no meu coração uma palavra: perseverança. Me lembro que o ano passado, creio que foi o Senhor que colocou no meu coração de estarmos orando, jejuando, porque os tempos seriam difíceis. E nós estamos enfrentando tudo isso que estamos enfrentando até hoje, essa pandemia. Não imaginávamos, nenhum de nós imaginávamos que iríamos passar por isso, ou que estamos passando por isso, mas Deus, o nosso Deus é o Todo-Poderoso. Eu quero convidá-lo a abrir a sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo 2, versículos 6 e 7. Diz assim: Deus recompensará a cada um segundo as suas obras. Dará a vida eterna aos que, com perseverança em fazer o bem, procuram glória, honra e incorrupção. Glória a Deus. Perseverança. Deus dará a vida eterna aos que, com perseverança. A palavra de Deus diz: aqueles que perseverarem até o fim, esses serão salvos. Como disse agora há pouco, o mundo inteiro, ninguém imaginaria, talvez, que o mundo iria parar, o mundo iria estar vivendo o que está vivendo. As pessoas isoladas, sem poder se comunicar, passar um Natal, um Ano Novo restrito no convívio com aqueles com quem vive diariamente e os familiares não poderem nem visitar. Tudo isso eu vejo que é o princípio do fim. E em breve Jesus Cristo voltará. Mas com isso eu vejo que muitos têm esfriado, muitos têm desistido, muitos têm ficado à beira do caminho. E a palavra de Deus nos exorta que nós devemos perseverar, porque é na perseverança que nós vamos alcançando as vitórias. Eu estava lendo um comentário de alguém num livro, e é interessante que o homem que inventou a lâmpada, Thomas Edison, ele tentou 1.200 vezes até conseguir chegar a êxito. Se esse homem não tivesse perseverado, não tivesse determinado, porque perseverança é determinar, é não desistir. Perseverança é saber que está chegando em algum lugar, que vai alcançar aquele lugar. É olhar para um alvo e saber que aquele alvo é o determinado na sua vida. Quantas e quantas pessoas, pelo fato de terem desistido na caminhada, no decorrer da caminhada, eles acabaram simplesmente por perder a bênção, ou então por serem derrotados, ou então não terem alcançado a vitória, porque simplesmente desistiram no meio do caminho. Imaginou se Thomas Edison tivesse desistido na 100ª vez e não tivesse continuado, persistido?
A vida cristã é exatamente da mesma forma. Nós temos lutas, nós temos tribulações, passamos por lutas, por tribulações. Quantos e quantos não estão chorando os seus mortos? Quantos e quantos não estão chorando aqueles que estão num leito de hospital? Quantos e quantos não têm desistido nesses últimos dias porque simplesmente acham que a luta está sendo dura? Esses acabam enfrentando a derrota, mas aquele que persevera, esse alcançará a vitória. Não sabemos aonde tudo isso vai nos levar. Não sabemos até quando essa pandemia irá existir. Não sabemos se essas vacinas que estão anunciando, Deus queira sim que venha a nos imunizar, mas e se não der certo? Não estou falando que não vai dar certo, mas se não der certo, até quando? E que posição nós tomamos com relação à nossa vida cristã, aquilo que Deus tem para nós? Em quem nós acreditamos? Em primeiro lugar, eu creio que na perseverança é acompanhada pela esperança. Porque a esperança nos leva a crer que nós chegamos lá. Aqueles que não têm esperança não conseguem perseverar. E Jesus Cristo, ele nos deu não a esperança, mas a certeza de que ele está conosco a cada situação das nossas vidas. Não sei o que você está vivendo, o que você está passando, o que nós vamos viver ou o que vamos passar. Porque acredito também que, não quero aqui colocar medo em ninguém, mas se o fim está chegando, a vinda do Senhor Jesus Cristo está chegando, não podemos esperar coisas melhores para o futuro. Mas uma coisa eu tenho certeza, de que aquele que perseverar em Cristo Jesus, esse verdadeiramente, esse alcançará a vitória. Esse será abençoado pelo Senhor. Esse será cuidado pelo Senhor. Ainda que passar por situações difíceis, o Senhor estará com ele. Ou se, porventura, tiver que perder alguém, o Senhor ainda assim estará com ele. A vida, os momentos que estamos vivendo, são momentos de reflexão, momentos de consagração, momentos de nos apegarmos a Deus e somente a Deus e a Ele servirmos. E já quero deixar bem claro que no decorrer desse ano nós vamos estar meditando a respeito de perseverança o ano inteiro, usando outros termos, usando essa expressão perseverança, mas perseverar, por exemplo, na oração, perseverar no estudo da palavra, perseverar na santificação, perseverar na justiça. Não quer dizer que eu vá usar esses termos, ou que nós venhamos a usar todos esses termos, mas esses temas. Mas o principal é perseverar, porque é isso que nos leva à vitória. Eu fico pensando em alguns personagens bíblicos que perseveraram, outros que não perseveraram e perderam a sua bênção. Aqueles que perseveraram alcançaram a vitória. Lembram-se, é lógico que todo mundo vai se lembrar, quem conhece a Bíblia,
de Abraão. Abraão tinha uma promessa de Deus. Com 75 anos, Deus lhe prometeu que iria lhe dar um filho, apesar da idade. Os tempos passaram, os anos se foram e o filho não vinha. Mas eu creio que no seu coração ele perseverava com a sua fé firme de que o Senhor haveria de cumprir a sua promessa. E a Bíblia nos fala que quando ele tinha 100 anos, Deus cumpriu a sua promessa. Quando Deus promete algo, Deus cumpre esse algo na vida daqueles que creem nas promessas de Deus. Vemos esse mesmo Abraão perseverando. Deus pediu esse mesmo filho, filho da promessa, para que ele sacrificasse o seu filho. E ele, crendo, ele perseverou no pedido de Deus. E não era a intenção de Deus que Abraão sacrificasse o seu filho. Nós vemos que na hora, no momento exato, Deus prepara um cordeiro para o lugar de seu filho. E com isso, nós vemos que Abraão foi um homem extremamente abençoado. Foi um homem onde todas as famílias da terra, vamos dizer assim, são abençoadas. Sabe? Abraão perseverou com a sua fé. Ele é o pai da fé. Vemos um outro personagem bíblico que perseverou. Perseverou em viver uma vida santa, uma vida separada. O profeta Daniel, quando chega em Babilônia, jovem de tudo, ele chega para o copeiro e fala que para não ser alimentado com aqueles manjares do rei, com as bebidas, com a comida, mas que lhe dessem um outro tipo de comida separado, que ele mesmo determinou. Qual o propósito dele? Ele perseverou em se manter fiel ao seu Deus, em manter os costumes que ele estava habituado a viver, apesar de estar numa terra estranha, apesar de estar vivendo com um povo estranho, que não tinha nada a ver com a sua cultura, mas ele perseverou em se manter fiel ao seu Deus. Com isso, nós vemos que, enquanto Daniel se mantém ali no governo, se mantém ali em Babilônia, Deus o honra, lhe dá espírito de sabedoria, espírito de conhecimento, um espírito excelente. Quando nós colocamos no nosso coração e perseveramos em nos santificarmos, pode ter certeza que o Senhor, ele se manifesta nas nossas vidas. Porque tudo que nós fizermos para o Senhor, para honrar o seu nome, para glorificar o seu nome, eu tenho certeza que Deus vai nos honrar. Ele nunca vai deixar de fazer alguma coisa nas nossas vidas, quando ele reconhece o nosso esforço e a nossa persistência, a nossa perseverança em agradá-lo. Não tenha medo do futuro. Não tenha medo do amanhã. Se você parou, está à margem da caminhada cristã, se você simplesmente jogou a toalha e disse, chega,
para mim chega, não aguento mais. Retome a caminhada. Retome a caminhada com Cristo. E pode ter certeza que Ele vai pegar na sua mão e vai te sustentar. Há 2 meses atrás, em torno disso, 2 meses e pouco atrás, para 3 meses, eu e a família aqui em casa, eu, Margarida e o Gabriel, pegamos Covid. Eles ficaram com alguns sintomas, o Gabriel não, mas a Margarida sim, com alguns sintomas, e não foram tanto afetados, mas eu fiquei muito afetado. Acabei emagrecendo muito fraco, que numa outra oportunidade posso contar o testemunho daquilo que Deus fez na minha vida. Mas aonde eu quero chegar é o seguinte: eu tinha tanta fraqueza, mas tanta fraqueza, quando eu precisava sair, eu fiquei 1 mês sem sair de casa, mas quando eu precisava sair para ir no médico, eu pegava no braço do meu filho, Gabriel, e ele me sustentava, porque eu não me mantinha de pé. Isso fisicamente, estou falando fisicamente. E tanta fraqueza que eu tinha devido à contaminação. Isso durou em torno de quase 1 mês. Depois eu fui me recuperando, Deus me curou. Deus restabeleceu a saúde no meu corpo. O que eu quero que você entenda é uma coisa. Do jeito que eu fiquei fraco, talvez você esteja fraco. Eu fisicamente, talvez você esteja espiritualmente. E talvez nem consiga se manter de pé, espiritualmente dizendo. Achegue-se ao Senhor Jesus Cristo e Ele te sustentará. Ele te fará caminhar de novo. Ele te ensinará a caminhar de novo. Ele cuidará de ti. Ele tem cuidado de ti. Ainda que você tenha ficado à margem, tenha parado, Ele esteve contigo porque Ele não te abandonou. Porque Ele entregou a sua vida na cruz do Calvário. Foi por você, foi por mim, foi por nós. E você pertence a Ele. Ele te ama. Não há necessidade mais dele entregar a sua vida numa cruz. Se necessário fosse, ele o faria, mas não precisa. Porque um único sacrifício que ele fez vale para todos sempre, para toda a raça humana, para todos os seres humanos que vieram a esse mundo. Foi por amor que ele fez isso. E para chegar na cruz, ele persistiu, ele perseverou. Talvez muitos de nós não tenham nem a noção daquilo que o Senhor Jesus Cristo passou para chegar na cruz do Calvário. Ele passou por tentações, passou por provações, ele foi atacado pelos fariseus e tantos outros povos. Mas ele, em momento algum, ele desistiu, porque ele sabia que o motivo pela qual ele tinha vindo a este mundo era entregar a sua vida na cruz do Calvário. Ele, como homem, na verdade, ele sabia o que ele iria enfrentar. Ele chega algum tempo antes, uma hora, ou a Bíblia não nos fala quanto tempo foi, mas logo eles chegaram, mas ele entrou no jardim do horto e ali ele levou os seus discípulos e ele se afastou um pouquinho e orou sozinho ao Senhor. E ele chegou para Deus Pai e falou: Pai, se é possível, passa de mim este cálice.
Ele sabia o que ele iria enfrentar. Se é possível, passa de mim este cálice. Mas ele sabia que era para aquele momento que ele tinha vindo. E logo chegaram os seus acusadores e o levaram para que ele fosse torturado, para que ele fosse escarnecido, para que ele fosse chicoteado, para que ele fosse crucificado, recebesse uma cruz. A cruz que ele merecia era a cruz de um rei, para que ele fosse recebesse uma coroa. A coroa que ele merecia era a coroa de ouro de um rei, mas ele recebeu uma coroa de espinhos. Cada situação que nós já passamos nesta vida, o Senhor Jesus Cristo já passou, já pagou. Ele, o Senhor Jesus, perseverou até a cruz. Perseverou até a cruz. E foi nessa perseverança que ele conquistou a vitória para mim e para você. Se o Senhor Jesus Cristo perseverou, sendo homem, por quando ele fala que, se possível, passa de mim este cálice, ele está vivendo momentos de dor, de emoção, de angústia, de sofrimento, por aquilo que ele vai enfrentar, aquela cruz. Nada se compara. Por mais que nós venhamos a passar algum tipo de situação adversa, nada vai se comparar com aquilo que o Senhor Jesus Cristo passou. Por outro lado, nenhuma tribulação, por maior que seja, ela vai se comparar à glória que nos aguarda. Vale a pena perseverar. Vale a pena se manter firme. Vale a pena estar ali, lado a lado com o Senhor. Ainda que muitas vezes nós não venhamos a sentir a sua presença, muitas vezes nós não venhamos a sentir qualquer incentivo, talvez até venha alguém e chegue para você, para mim, e diga: de que adianta? Onde está Deus? O que nos aguarda? Para aqueles que perseveram no Senhor, o Senhor tem preparado a vida eterna, a salvação em Cristo Jesus. E eu te digo uma coisa: enquanto vivermos aqui na terra, o Senhor estará conosco, nos guardando e nos protegendo e nos abençoando. Quando chegar o momento de fecharmos os nossos olhos e partirmos para a eternidade, eu gosto daquela parábola que Jesus fala a respeito do rico e do Lázaro, quando diz que Lázaro morreu e os anjos do Senhor vieram. Tenho plena certeza que quando um dos servos do Senhor, aquele que perseverou até o fim, quando fechar os olhos aqui, irá abri-lo na eternidade, os anjos do Senhor virão para levá-lo para a glória do Todo-Poderoso. Confia no Senhor. Viva para o Senhor. Não desista. Não se deixe vencer. Você pode até por algum momento ficar entristecido por alguma situação. Pode ficar abatido diante de uma outra situação.
Mas nunca se deixe vencer. Nunca se deixe convencer pelo inimigo com os seus dardos inflamados para impedir que você continue caminhando. Caminhe em direção ao alvo, que é Jesus Cristo. Com Jesus Cristo nas nossas vidas, a vitória é certa. O Senhor sempre estará conosco. Nunca te deixarei, nem te desampararei, diz o Senhor. Eis que eu estou contigo, por onde quer que andares. Não desanime, nem se abata. Persevere. Persevere, porque o Senhor, Ele cuida daqueles que perseveram. E aqueles que perseveram nunca sofrerão desilusões. Às vezes, tem pessoas que ficam perseverando durante semanas, meses e talvez anos, e praticamente não veem acontecer nada. E acabam desistindo. Muitas vezes, quando a vitória estava bem pertinho. Lembro-se no caso do próprio Daniel, que orou, e o anjo, depois de 21 dias, veio e lhe trouxe a resposta e disse para ele: olha, desde o primeiro dia que colocaste o teu coração em buscar o Senhor, as tuas orações foram ouvidas. Mas o príncipe da Pérsia resistiu, tentou impedir, até que ele procurou ajuda. E eles venceram o inimigo. E a resposta de Daniel foi respondida. A oração de Daniel foi respondida. A resposta veio. Não desista. A nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. Aparentemente é, mas ela não é. A nossa luta é contra os principados e potestades, contra o príncipe das trevas deste século. Perseverem. Tenha certeza, confie no Deus que você serve, porque Ele sempre honrará aqueles que nele confiam. Ele sempre honrará aqueles que nele confiam. Nunca ninguém sairá desiludido da presença de Deus ou abandonado. Deus vai te honrar e vai te abençoar. Não importa o que venha pela frente. Se serão coisas ruins ou não. Mas dentro ou na caminhada cristã, nós vamos ter sempre momentos, sempre não, vamos ter momentos de aflição, mas também vamos ter tempos bons. E ninguém pode alcançar vitórias se nós não passarmos por lutas. Mas enquanto estivermos passando por lutas, o Senhor está conosco, não estaremos sozinhos. Aonde você estiver agora, baixa a tua cabeça, fecha os teus olhos, entrega a situação que você tem vivido e está vivendo na sua vida. Lembre-se que o teu problema pode ser o problema diante dos homens, o mais terrível. Mas diante de Deus, não é nem probleminha. Porque nosso Deus,
Pai, de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele é especialista no impossível. Ele é superior a qualquer problema. Persevere, persevere e nunca desista. Porque em breve o Senhor suprirá cada uma das nossas necessidades. Quando menos esperarmos, o Senhor virá em nosso auxílio e nosso socorro e nos dará a vitória. Baixa a tua cabeça, fecha os teus olhos. Querido Deus, no precioso nome do Senhor Jesus Cristo, te pedimos, ó Pai Santo e Pai amado, por essas vidas, ó Senhor, que no decorrer da caminhada diante de situações adversas acabaram ficando à margem da caminhada cristã, ou então já desistiram de vez, e diante daquilo que a tua palavra diz, tentam, Senhor, se levantar novamente para começar a caminhada de novo. E eu clamo no nome do Senhor Jesus Cristo, renova as forças, restaura, Senhor, a vida deste, ó Pai Santo e Pai amado, que tenta se levantar, mas não tem encontrado forças. Fortalece-o, ó Pai, para que ele continue, Senhor. Continue, ó Deus querido, caminhando até ao dia que o Senhor determinar para irmos ao teu encontro, Senhor. E quando estivermos indo ao teu encontro, não precisaremos de mais nada, pois a tua presença será o suficiente nas nossas vidas. Mas enquanto aqui vivemos, ó Pai, nos dá a vitória, nos dá a cura. Visita, Senhor, agora essas vidas pela qual, Senhor, esses teus servos e tuas servas têm orado, que estão enfermos, ó Pai. Muitas vezes não é nem com Covid, mas é com outras doenças, que os médicos não conseguem decifrar o que é. Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, visita essas vidas, restaura, dá a tua direção, a tua paz, traz, ó Senhor, renovação das suas forças e renova para a glória e a honra do teu santo e bendito nome. Responda às orações, ó Senhor, dos teus servos, que clamam, ó Pai Santo e Pai amado, não por um enfermo físico, mas por um enfermo espiritual. Um filho, uma filha, ou um pai, um marido ou uma esposa que se afastou dos teus caminhos. E o teu servo continua clamando, ó, estava a ponto de desistir, achando que o Senhor não estava ouvindo as suas orações. Mas eu te peço no nome do Senhor Jesus Cristo, que as orações dos teus servos, das tuas servas, venham a ser, meu Deus e meu Pai, respondidas, ó Pai, para a glória e a honra do teu santo e bendito nome. Mostra para o teu servo e para a tua serva que as orações que eles têm feito, Senhor, têm chegado ao trono da tua graça. E aqueles pela qual, Senhor, eles têm orado, têm sido tocados pelo teu Santo Espírito. Têm sido, meu Deus e meu Pai, convencidos pelo teu Santo Espírito. É uma questão de tempo. E eles estarão de volta. Eles estarão de volta, Senhor, aos teus serviços, ó Pai. Coisa que fizeram outrora, coisas que fizeram, ó Deus querido, Deus amado, no passado, e por algum motivo se afastaram, mas estão de volta no nome do Senhor Jesus Cristo. Pai Santo e Pai amado, derrama da tua graça e do teu poder sobre a tua igreja e sobre o teu povo. Sustenta-nos, ó Pai, na tua presença para a glória do teu santo e bendito nome. Em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, abençoa a tua igreja no Pan-Americano, em São Paulo e no Brasil, através do mundo, ó Pai. Visita, Senhor, a cada um dos teus servos, ó Pai. E, ó Deus Santo e Deus amado, eu te peço no nome do Senhor Jesus Cristo, que essas
essas vacinas, ó Pai, que estão sendo dadas, ó Senhor, à população. Venham imunizar, Senhor, o ser humano, Senhor, desse vírus. Para a glória do teu santo e bendito nome. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, nós te agradecemos. Em o nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor, amém. Louvado seja o Senhor. Glória a Deus.